Olá, sétimo ano. Vamos aí para a correção da nossa revisão cumulativa, páginas 114 e 115. No número 1, pede para você assinalar aí o item em que as operações têm números opostos como resultados, tá? Então, aqui na letra A, eu tenho menos 2 elevado à terceira potência. Nós vamos fazer menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Ele vezes ele mesmo 3 vezes, tá? Posso colocar aqui, ó, o meu cálculo ao lado. E aí, se você lembrar da regrinha de sinais, toda base negativa com expoente ímpar, o resultado fica negativo. Aqui, quando nós vamos fazer 2 vezes 2 vezes 2, eu sei que vai dar 8. Se eu fizer a regrinha de sinais, também vai dar a mesma coisa, tá? Menos com menos mais com menos, vai ficar menos. Então, nosso resultado é menos 8. Aqui, quando nós formos dividir, 40 dividido por 5 vai dar 8. Na divisão, menos com menos vai ficar mais. Então, nós já vimos que a alternativa correta e a procurada é a letra A, tá? Mas vamos verificar aqui o cálculo das demais. Na letra B, eu tenho menos 5 para subtrair de mais 9. Tirei de dentro do parênteses, menos 5, oposto de mais 9, menos 9. Menos 5 com menos 9, somo, repito o sinal de menos 14. Depois eu vou fazer no outro. 2 vezes 7, 14, menos com mais, fica menos. Ó, os resultados foram iguais. E na letra C, devo 12, tenho 21, vou pagar o que devo, né? E ainda vou ficar com 9 positivo. E depois vou fazer o quadrado aqui de menos 3. Base negativa elevada a expoente par vai ficar positivo. Então, realmente, a alternativa correta é a letra A, tá? Número 2. Qual das figuras indica um poliedro com o número de vértices igual ao número de faces? Então, é só a gente fazer a contagem aí, né? Todos são poliedros. Nós temos aqui prismas, nós temos pirâmides, né? E aí, ele pede para você assinalar aquele que o número de vértices é igual ao número de lados, o número de faces. Então, isso não acontece aqui, né? No cubo. Se você fizer a contagem, você vai ver que é diferente. Aqui também no prisma, de base triangular também. Nesse outro poliedro aqui também não. Então, vai acontecer aqui na pirâmide, né? Uma pirâmide de base aí retangular. Nós temos que os vértices é igual ao número de faces, que é igual a 5, tá? Então, vocês vão assinalar aí a letra D. No número 3... diz assim, em um prisma, o número de faces é 7 e o número de arestas é 15. Então, o número de vértices é quanto? Então, você tem aí o número de faces, você tem o número de arestas, você desconhece o número de vértices. Então, eu vou usar aqui a relação de Euler, né? Que diz que os vértices mais as faces é igual a arestas mais 2. E vou substituir. Vértices eu não sei quantos são, então eu vou colocar o V aqui. Mais as faces, no enunciado diz que são 7 faces que tem. Com mais as arestas são 15. Somada a 2 é igual a isso aqui, né? Então, vértice mais 7 é igual a 15 com mais 2, 17. Que número que eu somo a 7 para ter como resultado 17? 10, né? Então, os vértices aqui é igual a 10. É o nosso resultado aí, é a letra A. No número 4, ele pergunta qual das figuras corresponde a um pentágono não convexo. E aí a gente poderia ficar, né, entre duas figuras, essa letra C e essa letra A. Mas como ele fala que é um pentágono, então não pode ser esse aqui, né? Polígono de 5 lados. Então, se nós fizermos a contagem, é a letra C. Mas aí, para ter certeza disso, ó, vou fazer o prolongamento aqui de um dos lados, ó. Quando eu prolongo esse lado, olha o que acontece aí com o meu polígono. Ele é cortado, né, em duas partes. Então, ele é não convexo, tá? O número 5, você tem um sólido geométrico. E aí ele pergunta, esse sólido representado aqui, né? Qual seria a alternativa correta? Ó, ele é um prisma? Vamos pensar, para ele ser um prisma, ele precisa ter faces planas, né? Todas as faces. Nós estamos falando aí de um contorno em que as faces são formadas por paralelogramos, certo? Quadrados, retângulos. Acho que não, né?
Parece ter uma pirâmide aqui em cima, não é? Tem lados triangulares, então não pode ser. Quando ele fala na letra B que é uma pirâmide, também não poderia ser uma pirâmide, porque a base aqui é formada por quadriláteros, né? Paralelogramos. Na letra C ele diz que é um corpo redondo, tampouco, não tem nenhuma face arredondada. Então seria a letra D, que diz que é nenhum dos itens anteriores, tá? No número 6, pede para você verificar a relação de Euler, né, no poliedro representado abaixo. Então, a relação de Euler diz que vértice mais faces, tá anotado aqui, ó. Vértice mais faces é igual a aresta mais 2. Então, eu vou fazer a contagem aqui e vou substituir, tá? Os vértices eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1 aqui em cima. Lembrando que os vértices são os pontinhos, né? De encontro das arestas. Então, eu tenho 9 vértices, substituir. As faces. Se nós contarmos, ó, nós temos 4 aqui, né? No entorno. Com mais uma aqui de baixo, 5. Com mais 4 aqui na lateral. Certo? Então, nós temos 9 faces. E as arestas, que são as linhas, ó, nós temos 4 aqui embaixo. 1, 2, 3, 4. Nós temos 4 aqui no contorno dele, né? 5, 6, 7, 8. Com mais 4 aqui nesse meiozinho aqui, ó. 12, com mais 4 aqui nessa parte de cima, né? Onde forma uma pirâmide. Então, nós temos um total de 16 arestas. E aí, quando você substituir, ó, 9 com mais 9 são 18, que é igual a 16 com mais 2 dá 18? Sim, dá 18. Então, é verdadeiro, né? Vale a relação de Euler aí para esse poliedro. O número 7 diz que o dono de um canil vacinou todos os seus cães. Então, a gente vai representar aí o total de cães com 100%, tá? Vou colocar aqui que é o total aí de cães. E aí ele diz que desse total de cães, 80% foram vacinados contra parvovirose. Então, vou colocar aqui 80%. E outros 60% contra sinomose. Então, 80% mais 60% aí que foram vacinados com contra um outro tipo de doença, tá? Se eu somar esse total aqui, vacinado com parvovirose, com esse total vacinado contra a sinomose, eu vou ter como um todo 140%. Mas se o que representa o meu total de cães é 100%, então eu vou fazer aqui, ó, 140% menos o 100%, e aí eu vou ter como resultado 40%, que é a letra D. O que isso quer dizer pra gente? Que 40% dos cães foram vacinados aí, né, contra as duas doenças. Número 8 pede para você somar o número de diagonais com o número de lados de um quadrilátero aí convexo, tá? Então, eu vou desenhar aqui um retângulo. Você poderia ter desenhado um quadrado, um outro quadrilátero qualquer, tá? Número de lados 4. 4 lados, com o número de diagonais. Em um quadrilátero convexo, eu consigo traçar 2 diagonais, certo? Então, eu vou somar 4 lados com mais 2 diagonais, eu vou ter o total aí de 100, que é a letra B, a resposta certa. Número 9, pede para a gente separar as operações de cada item em 3 grupos. No primeiro aqui, nós vamos colocar as que têm resultado igual a mais 64. No segundo grupo, nós vamos colocar quem tem o resultado igual a menos 64. E no terceiro é quem tem um resultado diferente, né? Não é mais 64 nem menos 64. Mas para a gente estar separando nos 3 grupos aqui, eu preciso fazer os cálculos, né? Então, vamos lá. Na letra A, eu tenho menos 4 elevado à terceira potência. Toda base negativa elevada a expoente ímpar, o nosso resultado vai ser negativo. E aí, você vai multiplicar o 4 por ele mesmo 3 vezes. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Então, menos 64 é o nosso resultado aí da letra A. Letra B, 32 vezes 2...
são 64. Na multiplicação, menos com menos vai ficar mais. Letra C, menos 8 ao quadrado. Preste atenção que essa letra C é diferente da D, tá? Tem um parênteses aqui na letra D. Nesse caso, você está elevando a base negativa a expoente par. Então, meu resultado vai ser positivo. Menos 8 vezes menos 8, mais 64. Nesse caso aqui, você está calculando o oposto de 8 ao quadrado. Você só está elevando ao quadrado o 8. 8 vezes 8, 64. O oposto de 64, menos 64, tá? Letra E aí, você vai fazer 16 vezes 3. E aí você vai ter 48 como resultado. Mais com menos, resultado vai ser negativo. Letra F, menos 2 elevado a sexta. Base negativa, expoente par, o resultado vai ser positivo. E aí você vai multiplicar o 2 por ele mesmo 6 vezes, tá? E aí eu vou ter como resultado 64. Letra G, 128 dividido para 4 vai dar 32. Na divisão, menos com menos vai ficar mais. Na letra H, eu tenho o oposto de 4 ao cubo. Então, eu vou fazer 4 ao cubo. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. O oposto desse resultado, então, vai ser menos 64. Na letra I, eu tenho 0. Para somar com uma dívida de 64, eu vou continuar devendo 64. Na letra J, toda base aqui, né, todo número multiplicado por 0, o nosso resultado será sempre 0. Na letra K, eu tenho 0 menos, né? 0 menos 64. E aí eu vou calcular o oposto aqui, né? Tem um sinalzinho de menos antecedendo, vai ficar 0, oposto de menos 64, mais 64. 0 com mais 64, 64 positivo, tá? E na letra L, eu tenho menos 2 elevado à sexta potência. Aqui, então, eu vou calcular 2 elevado à sexta. E aí, eu sei que vai dar 64 porque nós já até calculamos aqui. Só que é o oposto de 2 elevado à sexta. Então, vai ser menos 64, tá? Então, agora que eu fiz os cálculos, eu posso separar aí nos grupos, ó. As que têm resultado igual a 64. Letra B, letra D, né? Letra F e a letra K, tá? No segundo grupo agora, nós temos aí resultado igual a menos 64. Nós temos a letra A letra C, nós temos a letra H, a I e a L, tá? Aqui tá aqui. E no terceiro grupo, os resultados que foram aí diferentes de 64, então nós vamos ter a letra E, a G e a J, certo? Então, finalizamos a nossa correção, tá? Corrijam direitinho aí, verifiquem para que a apostila esteja completa e também correta, tá bom? Se tem alguma tarefa pendente, me enviem fotos, tá? Não esqueçam aí que as tarefas estão sendo pontuadas, tá legal? Um abraço a todos!